Fala pessoal, dando continuidade à nossa última aula, vou apresentar os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso olho. Primeiro, um lápis H ou HB, se você tiver aí, um lápis 2B. Aqui eu estou usando um lápis carvão, mas você pode usar um lápis de cor preto. Um cotonete que a gente vai usar para esfumaçar pequenas áreas, um algodão para esfumaçar grandes áreas, um pincel com cerdas duras, você pode cortar, pode ser um pincel usado, antigo, uma borracha que você vai cortar ela de uma maneira que ela tenha alguma quina, pode ser qualquer borracha, tá? Desde que ela tenha ela fique com essa quininha aparecendo. Uma lapiseira 0,5 ou 0,7, desde que tenha um grafite macio. Grafite macio 2B já é um grafite legal para usar. Aqui agora eu vou começar o desenho. Eu estou fazendo vários tracinhos, como se eu fizesse vários raios de sol. Imagina um sol com vários e vários raios e você tivesse que desenhar todos eles. Eu faço esses raios da borda da íris em direção à pupila. Agora eu faço o mesmo processo, porém eu vou traçar esses raios até a metade. Então os tracinhos vão até a metade dos traços anteriores. E você vai perceber que para a borda da íris a gente vai ter uma textura um pouco mais escura do que o centro. Neste momento agora, eu já estou usando o cotonete. Você pode usar, se você usar um pedacinho de algodão também vai funcionar. Mas o cotonete é ideal para você esfumaçar áreas que são mais detalhadas, que é difícil de alcançar sem borrar muito com o algodão. Então eu estou borrando todo o grafite e misturando ele. Agora eu venho com a lapiseira e vou fazer os tracinhos mais curtinhos que o segundo traço que eu fiz. O primeiro eu fui até alcançar a pupila, o segundo foi até a metade, e esse terceiro que eu estou usando a lapiseira 0,5, ele vai na metade da metade. E você vai percebendo que cada vez mais o contorno da íris vai ficando escuro. Nesse momento eu cortei um pouco, tá pessoal? Porque a câmera ela tem um tempo para gravar. Então agora eu vou sombrear essa parte do olho aqui, certo? Por quê? Perceberam que eu desenhei um reflexo ali. Então isso quer dizer que existe uma luz que ela está incidindo sobre a pálpebra e projetando uma sombra em cima da íris. Portanto, a parte de cima da íris deverá ser um pouco mais escura que a parte de baixo. Isso dará um grande efeito de profundidade no nosso olho e para nossa pálpebra também. Agora eu venho com o pincel, e o pincel, ao contrário do cotonete, ele vai escurecer o seu grafite, porque ele vai fazer o pó do grafite fixar no papel. Já o cotonete, ele já tem a função de misturar o grafite, tá ok? Eu vou usar agora o meu lápis carvão. Infelizmente, eu não encontrei os meus lápis de cor preto. Eles são ideais para fazer esse tipo de trabalho. Vocês perceberam que eu deixei a pupila por último, pelo seguinte motivo:
o carvão ele não traça sobre o grafite mais escuro. Por isso eu deixei a pupila para fazer por último, certo? E isso não ocorreria no caso de você usar um lápis de cor. O lápis de cor ele consegue. Você vai ver que eu consigo fazer o contorno do lado esquerdo, mas do lado direito ele já não consegue impregnar o pó do carvão ali, certo? Então eu estou fazendo ali a base dos cílios, que é uma parte bem escura. E agora eu vou com o pincel e eu escureço um pouco mais. Já estou projetando uma sombra na nossa esclera. A esclera, né, pessoal, que a gente já viu na aula passada, ela não é 100% branca. Agora eu estou fazendo alguns cílios, como eu já demonstrei na aula passada, como que a gente faz os cílios. E agora eu escureço um pouco mais. Eu quero projetar essa sombra um pouco mais. E você vai percebendo que conforme eu passo o pincel, o grafite vai espalhando, mas ele vai ficando mais escuro. Agora é o segredo da borracha. Como eu fiz tudo muito leve, eu vou batendo a quina da borracha e vou criando esse efeito de claridade agora. Ela suja um pouco e aí você tem que limpar ela para não borrar. Certo? Agora eu fiz o efeito que eu queria, utilizando a quina da borracha. Mais uma vez eu escureço a sombra que eu quero projetada. Escureço um pouquinho mais as beiradas, faço alguns detalhes. Ali na íris a gente sempre pode deixar um detalhe bem legal. Ali eu estou fazendo um símbolo que é como se eu estivesse fazendo várias letras I, tá? A letra I cursiva, ó, aquela letrinha ali, ó. Eu estou fazendo isso na beiradinha, ali na borda da íris. Isso também dá um efeito legal. Escureço um pouco a pálpebra. Por que eu espalho a pálpebra? Pessoal, no realismo existem poucos traços no realismo. Então a gente sempre usa luz e sombra e textura para desenhar as coisas. Então a gente não deixa a pálpebra tão marcada, a gente sempre escurece um pouquinho. Na verdade, os cílios seriam as coisas que seriam mais traçadas no desenho realista. De resto, você sempre vai usar luz, sombra e textura. Agora eu escureço um pouco mais a pálpebra. E eu estou fazendo mais pele em volta do olho, pessoal, pelo seguinte, para a gente poder ter um contraste legal, para você ver como ele fica mais realista. Se você deixar só o olho, ele não entra em contraste. Por quê? Porque o papel é branco, então a gente não tem uma impressão muito legal. Então sempre que fizerem um olho, façam pálpebras, façam bastante pele em volta, certo? A pele que eu fiz aqui em volta da pálpebra, na parte de baixo e na parte inferior, na parte superior, é o mesmo processo que eu estava fazendo. Eu venho com o lápis HB e depois eu borro ele com algodão. Estou usando a borracha de novo, lembrando que eu tracei muito leve e isso me dá a oportunidade de clarear a íris quando eu quiser e fazer o efeito que eu quiser. Ali eu estou clareando ali a janelinha.
nosso olho está sempre lubrificado, por isso eu coloco um brilho do lado também, tá? Para mostrar que ele é uma superfície molhada, não uma superfície seca. Eu vou fazer um pouquinho de sobrancelha aqui, mas numa outra aula a gente aprende a fazer sobrancelha, barba, cabelo e outros pelos em geral, certo? Bom, é basicamente isso. Eu vou escurecer um pouquinho a sobrancelha agora, utilizando um pouquinho do carvão e, é lógico, o nosso pincel, que é o melhor escurecedor que você pode usar para deixar o seu grafite mais escuro e dar bastante contraste. Então já estamos aí finalizando o nosso desenho. Espero que tenham gostado, espero que estejam aí treinando também em casa, treinando o desenho. Esse é um desenho que parece ser difícil, mas não é. Se você seguir o passo a passo da aula anterior e dessa, você vai se dar bem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e é isso aí. Tamo junto, mas nem tão junto. Até a próxima.